Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do Canal 14 em Recife, em toda a região metropolitana e pelas repetidoras da Rede Brasil. Também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 40, versículo 5. Se você não dispõe de um exemplar das Escrituras, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo agora aí na sua tela. Vamos juntos? Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais dos que os que se podem contar. Glória a Deus! Hoje contamos com a presença do evangelista Saulo José e sua esposa, a irmã Eliane Alves. Pai do Senhor, evangelista, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor, queremos agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui presentes para adorarmos a Deus e contar um pouco daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E queremos também agradecer ao nosso pastor presidente o privilégio dele poder nos permitir estarmos aqui compartilhando. Queremos agradecer a Deus e a todos que estão nesse momento nos ouvindo. Que bênção, não é? Também estamos aqui com a irmã Eliane. Pai do Senhor, irmã Eliane, um prazer Pai do Senhor, pastor. Intercessão. O prazer é todo nosso. É uma alegria estarmos aqui neste dia para junto falar da bondade do Senhor Jesus. E desde já também já quero agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, também a nossa irmã Judite, a nossa mãe, nossa querida coordenadora, e também a Rede Brasil, pela oportunidade de estarmos aqui juntos neste dia. Que boa, não é? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós conversarmos com os servos de Deus, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para este programa. Vamos pedir ao evangelista Saulo para estar orando ao Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, bondoso Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. E nessa ocasião, Senhor, nesse programa, que servirá de bênção para a vida de todos aqueles que estão, Senhor, meu Deus, participando, adorando a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida do Teu servo, pastor presidente, pastor Ailton, pastor Jefferson, Senhor, que está, Senhor, conduzindo todo este programa. Continue com as Suas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos da Rede Brasil, que estamos envolvidos no programa Intercessão. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos comentando sobre o tema Testemunhos da Intercessão. E hoje nós estamos aqui, como já apresentado, né, o evangelista Saulo José e sua esposa, a irmã Eliane Alves. Evangelista, como o senhor e irmã Eliane começaram a vida de intercessão? Ou seja, como foi a conversão, como foi que iniciou a vida de intercessão? Pastor, a minha vida do início, eu sempre morei em Engenho e lá eu fui um dos primeiros a me converter. Eu e minhas duas irmãs, nós convertemos primeiro aos 5 anos de idade, aproximadamente, e acredito que 1 ano depois o nosso pai se converteu também. E daí para frente a gente vem participando da igreja até o dado momento. E lá, como era muito difícil, não é, muito distante da cidade, nós participávamos de um culto, de um ponto de pregação, que tinha semanalmente na casa de um irmão, lá no sítio, e dia de domingo também. No meio de semana e domingo tinha esse culto, já que ficava distante da matriz, que era a congregação mais próxima, estava mais ou menos, acredito, uns 15 quilômetros. E aí a gente ficava lá e lá se formou conjunto, tanto infantil como de adulto, e fazia na estrada mesmo o culto. E Deus, daquele tempo em diante, Deus começou a operar na nossa vida e logo cedo a gente entramos num culto infantil. Depois, com muitas dificuldades, a gente começou a entrar na escola dominical. Nossos pais levavam a gente para a matriz. E daí então o Senhor foi fazendo
as promessas na vida da gente, numa situação muito difícil, porque morava no engenho, situação muito difícil, mas Deus foi nos abençoando, nos ajudando. E até então, eu e minha irmã, eu e minhas duas irmãs, que no início só éramos 3, Deus foi fazendo muitas coisas na vida da gente e hoje estamos aqui contando as bênçãos de Deus. Que bênção, né? Não foi fácil não, pastor, mas Deus nos ajudou. Que a caminhada realmente não é fácil, né? Mas, e irmã Eliane? Eu não nasci no lar evangélico no início, né? Mas logo após, minha mãe aceitou a Jesus, meu pai veio aceitar a Jesus um pouco mais tarde, mas minha mãe aceitou a Jesus desde criança. A gente também já fazia culto doméstico, já pregava a palavra do Senhor Jesus e Deus também foi nos ajudando, nos abençoando e estamos aqui hoje, em nome de Jesus. Bênção, né? Então, o momento de oração, o contato de oração inicial que a irmã teve foi no lar, na realização do culto doméstico, claro, também participava da igreja, do trabalho, sim. mas o culto doméstico foi um ponto-chave na sua vida de oração. E como o pastor já falou também, como a gente também morava em engenho, dificultava um pouco, né? E andava quilômetros para chegar em uma congregação. Mas mesmo assim, minha mãe nos levava para círculo de oração, para os cultos, e ali a gente já foi tendo um contato com Jesus melhor, uma experiência, e fomos crescendo nessa base. Que bom, né? Quando a gente tem assim uma mãe que se preocupa em levar os filhos para perto de Deus, né? Apesar da distância, Sim. Por conta do engenho, né? O senhor falou, uns 15 quilômetros mais ou menos. Para a Matriz, né? Era a congregação mais próxima, era a Matriz. Aí, então lá se reunia no ponto de pregação. Ponto de pregação. Veja que a dificuldade, né? Para levar, para andar quilômetros, é uma das dificuldades que a gente encontra em algumas cidades. Quem mora em engenhos, às vezes no sertão, tem a distância para chegar na congregação. Mas o que eu acho bonito é que o desejo por Deus, ele é tão grande que você quase não percebe a distância, né? A distância para buscar ao Senhor. Em se tratando assim, vocês como família, dentro da sua família, mesmo com seus pais ou mesmo depois de casado, assim, que experiências de respostas de oração vocês podem compartilhar conosco nesta tarde? Comigo, a gente temos alguns testemunhos que foram muito impactantes e de vez em quando eu conto isso, quando eu tenho oportunidade na igreja. A gente, como eu disse, morava em engenho, meu pai sempre trabalhador rural, cortava cana, e no período de entre safra, geralmente era muito difícil a situação dentro de casa, não é? Porque era meu pai para dar de comer basicamente a 9 pessoas. Então, limpando mato, essas coisas todas. Então, a dificuldade no período era muito difícil. E eu me lembro que um dia meu pai saiu de manhã para trabalhar, por volta de umas 4h30 da manhã, e não tinha alimento nenhum. Nada de alimento. Já saiu com fome. E muito, assim, um pouco angustiado, porque estava saindo com fome e não tinha nada também para a gente comer. E a família tudo pequena, grande, e aí meu pai foi trabalhar. E eu me lembro que nesse período a nossa família se reuniu lá, nossas irmãs, se reunimos e vamos chupar cana. Era a única coisa que tinha para se comer, era chupar cana para aliviava, né? Aliviar a situação. E aí eu me lembro que minha irmã, ela disse, e juntamente com a minha madrasta, ela disse assim: olha, a gente vai fazer uma oração para Deus fazer alguma coisa. E eu me lembro que ela sentada à mesa, com mais 2 irmãs, a gente oramos a Deus. E fizemos aquela oração para Deus abençoar, fazer alguma coisa, porque não ia ter nada. Dado o momento, chegando mais ou menos às 11 horas da manhã, a gente escutamos um grito de um cidadão. A nossa casa ficava no alto e embaixo ficava um partido de cana e no meio tinha o que a gente chamava de trilhas para dar acesso à casa da gente. No interior a gente chama de rodagem. Uma rodagem para chegar à casa da gente. E um cidadão embaixo gritando, parou um carro, um canavial já grande,
e ele gritando pelo meu pai. Aí a minha irmã disse, olha, tem alguém chamando paiinho aí. Aí eu fui, eu estava já nesse tempo, já acredito, chegando aos 15 anos de idade. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, minhas irmãs, por certo, vão se lembrar disso. E de repente alguém chegou e disse, olha, tem aqui esse... Cadê seu pai, seu Vário? Cadê seu Vário? Eu disse, meu pai foi trabalhar. Ele disse, então, olha, vai em casa pegar aquela carroça. Tem carroça? Eu disse, tenho. Vai pegar? Aí eu fui pegar, aí ele começou a botar as compras, as feiras, dentro do carro. E colocando. Aí dei uma viagem, depois dei outra viagem novamente. E aí a gente voltamos. Aí ele disse, olha, diga a seu pai que eu não sei o que é que está acontecendo na casa de vocês. Mas eu fui fazer compra hoje e uma voz disse a mim, coloque o dobro do que você está colocando. E vá lá e entregue a seu pai, a seu Vário. Aí ele disse que no momento lá, não conhecia bem o meu pai, falava assim, mas não sabia nem onde meu pai morava, na verdade. E foi perguntando, quase 15 quilômetros para chegar na casa. E ele chegou, foi perguntando, disse, é ali. E de repente, tá aí a feira e eu não sei o que é que está acontecendo. E aquela feira foi o suficiente para a gente comer quase 2 meses ali. E quando chegou o tempo da safra, aí continuou um tempo já melhorzinho, que o meu pai já trabalhava cortando cana, já fazia um salário a mais. E aí a gente foi alimentado. Então Deus sempre, através da intercessão, operou dentro da nossa casa. Não foi fácil, mas Deus sempre operava maravilhas. Isso eu tinha aproximadamente quase 15 anos de idade, não tinha 15 anos ainda não, mas Deus já ouvia as nossas orações e supria as necessidades do lar, não é? Foi muito maravilhoso isso e até hoje eu conto quando eu tenho oportunidade, porque marcou muito a minha vida até hoje. Esse testemunho, a gente orou e Deus mandou de longe e supriu a necessidade. Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Ele ainda cuida, né, irmã? É verdade. E a senhora? No meu caso, eu já era jovem, né? Já estava na idade de jovem. E aconteceram 2 fatos importantes que marcaram também muito a minha vida. Um dos fatos foi, a gente, como morava no Engenho, como já foi falado, a gente estudava na cidade e só tinha veículo para ir à tarde. Então a gente chegava muito tarde em casa, 11 horas da noite, meia-noite. E minha mãe, ela teve uma tosse muito forte e já tinha tomado vários remédios, lambedores, né? E nada passava. E aquilo angustiava a gente. E chegando uma vez do colégio, já tarde da noite, minha mãe sem conseguir dormir, pois atacava mais ela à noite. Naquela noite eu entrei no meu quarto e disse assim, Deus, eu só vou dormir quando eu ver minha mãe dormindo também. Porque tanto angustiava a gente e ela que estava passando ali também aquele problema. Já fazia muitos dias que ela estava com aquela tosse. E eu ali dobrei meu joelho no meu quarto e só me levantei quando eu vi minha mãe parar de tossir. E naquela noite a minha mãe dormiu sossegada. Outra experiência também muito forte, eu estava em minha casa, no meu quarto, e de repente eu ouvi uma voz assim, ore por fulana de tal. Uma serva de Deus que hoje já não está entre nós, o Senhor já tomou para si, mas era uma serva de Deus. E Deus me inquietava ali naquele momento para mim orar. Era quase 11 horas da manhã, e eu disse, essa hora orar por fulana. Mas Deus me inquietou e eu obedeci a voz do Espírito Santo e ali fui dobrar o meu joelho e orar por ela, sem saber o que estava acontecendo, mas apresentei ela naquele momento ao Senhor. E depois ela contou o testemunho dela na igreja, agradeceu que entre esse horário Deus estava dando um grande livramento. Ela era professora e na sala de aula aconteceu lá algo e foi um livramento que Deus deu. No exato momento que Deus me inquietou para orar. Então vale a pena nós interceder pelas pessoas que precisam de Deus. E quando Deus inquietar você para orar por alguém, ore, interceda, porque Deus vai dar livramento. Que bênção, né? E eu sei que essas experiências, elas são importantes
para o nosso amadurecimento espiritual, né? Isso. A gente vai crescendo e vai adquirindo mais confiança em Deus, porque à medida que Deus vai respondendo às nossas orações, a gente vai tendo mais ousadia de orar, não é? A gente vai tendo mais ousadia de orar. Dentro desse contexto ainda assim, já com casados, depois de já casaram, dentro de casa, vocês têm também algo que pode compartilhar ainda com os nossos irmãos que estão conosco? Graças a Deus, pastor. Só pontuando lá atrás, no testemunho, a pessoa que levou a feira não era evangélica. Não era evangélica? Não era evangélica. Deus usou uma pessoa que não era evangélica para levar a feira lá. Colocou o nome do seu pai na mente dele. Na mente dele. E ele foi movido. E ele disse que parecia que ele estava um pouco com certas limitações, porque ele disse, como é que eu estou ouvindo vozes aqui e só vê o nome desse cidadão? E ele não tinha tanto contato com meu pai. Mas depois disso ele passou a ter contato, vários contatos, porque meu pai foi lá agradecer a ele. E virou um amigo do meu pai nesse tempo. Mas ele não era evangélico, a família nenhuma era evangélica. Como até hoje a gente tem um apreço muito grande pela família, mas não são evangélicos. Voltando à nossa vida de casar, depois que casamos, Deus começou a fazer vários milagres na vida da gente. E não foi pouco, foi muitos. E a gente sempre comenta que até hoje a gente vive de milagre dentro de casa, de intercessão. E nos momentos mais difíceis, Deus sempre supria a nossa necessidade. E é interessante que muitas das vezes nessa área do alimento. Eu me lembro que uma vez a gente ia saindo para a escola dominical e ela chegou e disse, olha, não tem nada dentro de casa não. E aí, como é que a gente vai, quando voltar, o que é que a gente vai almoçar? Só tem arroz e farinha. Aí a gente disse, então a gente vai orar e vamos para a escola dominical. E fizemos isso. E quando já estava perto de terminar a escola dominical, parou uma Land Rover na frente da congregação e alguém chamou a gente. E quando mandou me chamar, eu já estava dando esboço. E ele insistiu, eu deixei o irmão dando esboço e saí, fui lá atender ele. Ele disse, olha, eu não sei o que é que está acontecendo, eu fui comprar um peixe e deu vontade de comprar também para o senhor. Aí ele foi, me deu uma sacola cheia de tainhas. Aí, aquelas tainhas bonitas, bem fresca ainda. Aí eu chamei a minha esposa e ela foi para casa correndo. E quando eu cheguei em casa, ela já tinha feito um pirão, um arroz com um pirãozinho de peixe e a gente comemos. E lembrando que essa pessoa também não era evangélica. Deus sempre... Um milagre maior, né? Porque Deus sempre supria essa necessidade nessa área. E quanto à enfermidade, a gente passou, né, vários momentos também de intercessão. É interessante que quando eu já estava, a gente cooperando com o pastor no campo, aconteceu um fato bem no início agora de 2020, no período da pandemia, a gente tivemos esse momento muito glorioso. Eu com Covid, minha filha e meu filho. A gente doente, meu filho delirando com uma febre muito alta e minha menina também com uma febre muito alta e somente ela boa dentro de casa. E a gente foi orar por ele. Né? Então, quando só vai ter que levar o menino para o hospital, ele não vai aguentar não. E aí de repente o menino falou com ela e disse assim, diga a pai que eu não quero ir para o hospital, diga ele que traga o óleo e venha orar por mim. Aí foi que a gente foi lá, eu ungi o menino e o menino conseguiu dormir. Quando ele consegue dormir, o telefone toca, isso já é por volta de quase 1 da manhã. O telefone toca. Era um pai que morava num sítio, muito perturbado, foi, com o filho, a criancinha dele, que já fazia 2 dias que não dormia. 2 dias ininterruptos que não dormia e a família estava muito preocupada. E de madrugada ele desesperou e ligou para mim. Aí disse, olha, eu não posso ir aí, mas dobra o seu joelho que a gente vai dobrar o joelho aqui e vai orar pelo seu filho. E eu falei com ela, disse, olha, dobra o joelho aí, vamos orar. Eu, muito doente, ela dobrou o joelho e eu fiquei deitado na cama, orando e ela orando também de joelho. E dado o momento, acho que uns 10 minutos depois,
ele ligou e disse, meu menino dormiu. Glória a Deus. Não foi a gente vivendo momentos difíceis, mesmo assim Deus inquietou a gente para orar por essa família, e Deus deu o sono do menino. Até hoje o menino está dormindo. Lembrando também que a minha filha recém-nascida, eu acho que tinha mais ou menos 1 aninho de idade, a Liliane, e ele no dia a dia, né, nas tarefas do culto, trabalhava na secretaria da igreja e terminava, já ia para as escalas, chegava um pouco tarde devido que era distante. E minha filha, uma febre muito alta, eu já tinha dado vários medicamentos e a febre não cessava. E ele chegou em casa mesmo cansado, entrou no quarto e quando viu a situação da menina lá, ele pegou a menina, colocou em cima do peito dele assim e começou a clamar a Deus. E representando a Deus o que ele tinha feito durante o dia. Senhor, eu vim agora do teu trabalho, distante, estou cansado, mas aqui está minha filha. E aí ele fez aquela oração, juntamente ali com ele também fizemos aquela oração e a menina dormiu e a febre saiu. E tantos outros milagres que Deus fez através da intercessão em nossas vidas. É importante, não é? Nós podemos dizer que temos um socorro bem presente na hora da angústia, né? A Bíblia, ela verdadeiramente, ela mostra que o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus de ontem, né? O Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje. E opera hoje. O senhor me fez lembrar, a irmã me fez lembrar que lá na cidade de Cabrobó, onde eu comparei com o pastor do sertão, meu menino, ele desfaleceu, ele foi ficando roxinho e tal, perdeu fôlego e ele foi morrendo mesmo, sabe? Acabou a respiração, aí eu levantei ele e disse, Senhor, estamos aqui para fazer a tua obra. Daqui para Salgueiro dá uns 70 quilômetros. Daqui para Petrolina vai dar uns 180, não vai dar tempo de levar para o hospital. E o hospital aqui na cidade não dá para atender esta necessidade aqui. Tem misericórdia. De repente, ele espirrou, aí foi voltando a cor, e Jesus curou ele. Inclusive, pastor, aconteceu um caso também com meu filho, Benjamin. Ele mais ou menos com 1 ano e pouco de idade também, só estava eu e ele em casa, ele estava trabalhando, a menina estava no colégio e eu fui dar banho nele. Só que eu não usei a banheira, eu estava dando banho nele na pia de lavar roupa. E ali, eu só fui me virar e disse a ele assim, fica aí quietinho que eu vou pegar a sua toalha. Quando eu só me virei para pegar a toalha, ele caiu de 1 metro de altura e ele caiu com a cabecinha na cerâmica. E o impacto foi tão forte que a minha vizinha até escutou e falou, irmã Eliana, o que foi isso aí? Esse foi meu menino. E quando ele caiu, que eu peguei ele também já estava todo roxinho e disparado no choro. E eu disse, Jesus, eu não sabia se corria para o posto ou se socorria ele. Mas mesmo assim, eu mesmo nervosa como eu estava, eu peguei ele, coloquei nos meus braços, fui para o quintal e apresentei ao Senhor. Disse, Senhor, não deixa meu filho desmaiar, porque se ele desmaiar seria um caso mais perigoso. Eu disse, não deixa meu filho desmaiar, traz a voz do meu filho novamente. E clamei ao Senhor ali, ele tornou novamente. Levei para o hospital sim, mas ficou só em observação. E graças a Deus não aconteceu nada com o meu filho. Glória a Deus. Que bom, não é? Como é bom saber que nós temos um Deus que diz na sua palavra, clama a mim e responder-te-ei, né? É o Deus que está sempre pronto para atender o clamor daqueles que o procuram na hora da maior necessidade. A gente vê que o caminho do crente ainda é a oração, né? Ainda é a oração. Eu achei interessante, evangelista Saulo, o seu filho, ele pedia unção, não é? No momento, e queria ser socorrido, mas eles falavam, me unja. A unção é bíblico, não é? Há quem diga há quem desacredite desta realidade, mas nós somos testemunhas vivas de que Deus, ele responde através da oração. E está escrito na palavra de Deus, né? Aqueles que estão enfermos, né? Que chamam os presbíteros da igreja, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé sarará, salvará o doente, né? E o Senhor o levantará. Nós tivemos alguns programa de intercessão passados, nós vimos aqui entrevistando o missionário Gerson Gila, né? A irmã Vera, ela contando como o Senhor a curou através da unção, e não somente ela, mas várias outras pessoas que foram curadas também através da unção. Nós somos testemunha desta realidade
porque na hora da maior dificuldade nós podemos buscar os recursos que Deus deixou para nós, que é a oração. Queridos irmãos, nós estamos aqui conversando com o nobre casal, mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instante, porque ainda tem muito mais de Deus nesta tarde para nós. Queridos irmãos, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando o evangelista Saulo José e sua esposa, a irmã Eliane. Ambos cooperam ali com o pastor na área 70. O evangelista Saulo, ele coordena ali a área ali em Ouro Preto, Olinda. E é para nós uma alegria estar com eles hoje aqui, contando as bênçãos de Deus. Já vimos no bloco anterior ele falando dos milagres, como foi a sua conversão, como foram as suas conversões, os milagres que Deus operou nos lares quando ele estava na casa de seus pais e também no seio da família. Mas, evangelista Saulo, o senhor que como evangelista e coopera na obra do Senhor, neste tempo em que cooperou com o pastor, passando por diversas congregações, dirigindo congregações, áreas, campo, certamente deve ter tido grandes respostas de intercessão. O senhor poderia nos relatar algumas delas? Amém, pastor. Graças a Deus, cooperando com o nosso pastor presidente na obra do Senhor, desde 2002, a gente estamos cooperando na obra do Senhor. Na verdade, desde 99, começamos a cooperar com o pastor na filial ali em Siriaé, como professor de escola dominical, ajudando o pastor José Severino, de saudosa memória. Depois veio outros pastores e a gente foi cooperando até hoje. Passamos por algumas congregações, lá como a usina Trapiche, dirigindo aquela congregação, e depois fomos para a Agrovila. E nesse momento a gente não tinha transporte e a gente ia a pé da cidade, tanto para a usina como para a Agrovila. Parece que na Agrovila ela estava já gestante, né? Dava mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros. A gente ia para essa vila. E a gente presenciou muitas coisas de Deus mesmo. Um tempo que eu estava na Agrovila, eu estava na secretaria da igreja e de repente o telefone toca. Era uma família que estava em guerra lá nessa congregação. 2 famílias se chocaram e estava à beira de sair morte mesmo, né? E de repente ligaram, eu fui lá, peguei um transporte e fui. Quando cheguei lá, as famílias estavam muito alvoroçadas e a ponto de uma família não era evangélica, o marido de uma não era evangélico, estava muito acirrada assim, a situação, agitada. Mas a gente fizemos uma oração, eu entrei na congregação, a rua estava tomada de gente nesse tempo, tomada de gente. Eu entrei na congregação, fechei a porta e fui orar a Deus. Pedi a Deus uma solução para aquele momento ali, que até no momento eu fiquei sem ação nenhuma. E fui pedir a Deus ali uma direção. Fechei a porta da congregação e fiquei dentro da congregação orando, pedindo a Deus uma direção. E orando e intercedendo pela família também, para que não houvesse nenhum momento que trouxesse tragédia para as famílias. E o cidadão com uma arma na mão, o outro também. E a gente chegou lá e Deus interviu, a gente conseguimos reconciliar a família através da oração. Levei a família para dentro da casa do outro, que não era evangélico, e a gente fez uma oração ali. Deus se fez presente naquele dia e graças a Deus cessou, pediram perdão à família e Deus não houve nenhuma tragédia, porque estava realmente à beira de uma tragédia, mas Deus foi ali e operou um milagre. Depois esse cidadão foi crente, as famílias também foram crentes e começaram a servir a Deus na congregação. Mas isso lá em uma da congregação. Cooperando com o pastor, principalmente na Barra do Siriaé, minha esposa sempre, ela, com esse jeito evangelístico dela, na semana que não se convertia vidas, ela se preocupava. Verdade. E ela dizia, olha, vamos fazer oração aqui, vamos clamar a Deus. E passou umas 2 semanas sem se converter ninguém, não foi? Aí ela me chamou e disse, olha, está acontecendo alguma coisa.
Já 2 semanas sem se converter ninguém aqui na área. Nesse tempo eu já coordenava a área da Barra do setor Siriaém. E quando virou setor, o pastor presidente me colocou lá como coordenador da área da Barra. E ficava Barra, Velmar, toda aquela região plaeira ali. A gente ficou ajudando o pastor ali naquela área. E 2 semanas já sem almas. E a gente, a campanha saindo, todo culto relâmpago e nada de se converter vidas. Aí ela disse, olha, vamos entrar num período de intercessão e jejum para Deus salvar vidas aqui. E eu me lembro que a gente fizemos ali 1 semana de intercessão, de jejum, não foi? E na outra semana, aí Deus começou a abrir a porta. Salvar. Aí nessa semana foram mais de 50 decisões. Glória a Deus. E houve ali precisamente 57 decisões, foi? Inclusive, nesse período também, meu menino era criança, né, fazia parte do conjunto infantil. E nesse dia lá na igreja tinha uma pessoa não evangélica, era uma pessoa assim, teve um tempo que na Barra estava muito difícil e essa pessoa estava lá. E o difícil, pastor, era a violência que estava acontecendo na cidade. Muito alta lá no distrito. Muito alta, muito dificultoso. E aconteceu o seguinte, estava o culto, uma bênção, meu filho sentado lá no conjunto infantil, aí tinha esse senhor que estava lá, ele não era evangélico, estava sentado, aí alguém já tinha ido para ele evangelizá-lo. E eles não tomou a sua decisão. Meu filho saiu do conjunto infantil, foi lá no ouvido desse cidadão, não sei o que ele disse, até hoje eu não sei o que ele disse aquele rapaz. Eu perguntei a ele, ele não me disse o que foi que ele disse. Eu sei que imediatamente o rapaz se levantou e foi aceitar a Jesus. Isso para mim também foi um impacto para a minha vida, porque Deus usou aquela criança, um adulto já tinha ido e a pessoa não quis aceitar. Mas ele se levantou e foi lá no ouvido dele e com certeza Deus usou ele ali e aquela pessoa se levantou e aceitou a Jesus daquele dia. Isso foi muito marcante também na minha vida. E foi impactante porque assim, como estava acontecendo decisões na congregação, fazendo convite, apelo, e algumas pessoas já tinham se decidido. E essa pessoa resistindo. E como era uma pessoa muito difícil, e os irmãos já tinham ido, mas ele não quis. Ele relutou, negou, dizendo que não queria. Aí, de repente, meu menino, era pequeno, acredito que tinha uns 4 anos nessa faixa, né? Mais ou menos. 4 anos mais ou menos de idade. Aí ele foi lá no cidadão, falou algo no ouvido do cidadão, aí o cidadão se levantou e foi aceitar Jesus. Foi. Até hoje nem ele sabe o que foi que ele disse ao menino, mas o cidadão deve ter conhecimento do que foi que Deus falou no ouvido dele, né? Então foi muito marcante isso. Isso lá na área. Quando a gente vai cooperar com o pastor no campo, em Frei Miguelinho, aí Deus supriu mesmo assim. As experiências foram muito marcantes, porque foram várias experiências que Deus nos deu ali, cooperando com o pastor, naquela congregação, naquela igreja. E a gente, quando chegou, já fazia um bom tempo que não chovia. Um bom tempo que não chovia, não foi? E tudo seco, os açudes secos, os barreiros, como chamam lá, seco, tudo seco. Só o carro-pipa dando essa assistência de água e seco mesmo. Aí eu senti de Deus da gente fazer uma oração, um jejum, não foi? Um jejum no domingo, vamos fazer um jejum, convoquei a igreja para Deus mandar chuva, porque estamos precisando de chuva, já faz esse tempo todo que não chove, mais de ano sem chover, então vamos fazer uma oração durante o dia e fizemos um clamor, no final da tarde fizemos um clamor, não foi? De quase meia hora em pé, a igreja em pé, a gente clamando mesmo a Deus, para Deus mandar a chuva. No meio de semana, isso parece que na sexta... Domingo, né? Foi um domingo. Foi o domingo, passou a segunda, terça, na quarta-feira a gente já viu o tempo mudar. Aí os irmãos, olha, quem já viu, mês de janeiro tá já com esse nuvem para chuva. Aí na sexta-feira nós íamos fazer o Congresso de Mulheres. Seria a abertura, na quinta-feira seria a abertura do Congresso de Mulheres. Quando foi na quarta-feira, aí o pastor tinha enviado o engenheiro para olhar uma obra lá. E daqui a pouco a gente estava na congregação, o céu
veio uma nuvem espessa, forte, e pairou em cima da cidade. Bem daquela aquela nuvem espessa mesmo, bem grossa, e parou em cima da cidade. Pastor, foi tanta água. Não deu 10 minutos de chuva, não. Mas o que Deus mandou de água nesse dia, não tinha barreiro que não enchesse, não tinha açude que não ficou cheio. O engenheiro estava lá nesse dia, disse, olha, não vou chegar ali, vou embora, veio-se embora mais o motorista. E foi um mover de água tão grande que a água na cidade, lá dentro da congregação, deu quase um palmo de água dentro da congregação. E uma coisa que a gente caiu, forro de casa, foi um negócio de Deus tão grande que no outro dia, quando a gente fez o congresso, a gente não conseguiu nem botar as lonas, os negócios, porque o vento muito forte, e Deus mandou uma chuva na cidade e retroceu pé de árvore. Foi uma coisa que ninguém nunca viu na cidade, mas também foi água que encheu os barreiros, açude, encheu, foi tudo. Um pouco espaço de tempo. Um pouco espaço de tempo. Ainda que está o milagre. Deus ouviu e a igreja começou a se alegrar porque viu que Deus ouviu a nossa intercessão lá naquele dia. Então foi uma coisa muito, para a gente que estava chegando, foi uma coisa muito marcante na vida da gente. Isso que Deus fez lá na cidade, que até hoje chamou a atenção de todo mundo lá. Talvez as pessoas não evangélicas lá não tenham esse conhecimento, mas a igreja sabe que isso foi produto de uma intercessão que a gente fez durante o jejum lá com a igreja, e Deus respondeu a oração. Aí a gente já começou a sentir que Deus estava com a gente. Isso já fortaleceu muito a gente ali, porque sentimos que a mão de Deus já estava operando na vida da gente e chancelando ali a nossa ida para aquela cidade. E daí para frente Deus começou a fazer muita coisa na vida da gente, né? Testemunhos, as pessoas iam lá pedir oração a ela, ela ia nas casas e daqui a pouco contava, as pessoas diziam, ó, Deus fez aquela oração, muito obrigado, Deus realizou o milagre. Um dia a gente estava em casa, de repente chegou uma senhora e disse, me chamando para ir orar por 2 cavalos. 2 cavalos. E o cavalo estava com uma cólica muito grande, e o cavalo, quando tem cólica, se não ser tratado logo, eles morrem. E era o que eles tinham para o sustento da família, através daquele cavalo, era que trazia o sustento para dentro de casa. Era o carro, né? Era o carro. E aí ela chegou lá chorando, né? Ela abriu a porta, ela atendeu a senhora, e ela chorando, olha, vá lá, vá orar. Ela não era evangélica, nem a família evangélica. Vai orar pelo nosso cavalo, porque se a gente perder ele, vai ser dificultoso demais. E os 2 cavalos doentes mesmo, cheguei lá, estava doente. Aí eu liguei para um diácono, aí o diácono disse, olha, a gente vai ali fazer uma oração por 2 cavalos. Aí disse, pastor, 2 cavalos? Vamos orar. A gente ora. Aí foi lá, a gente chegou lá, como chama? No cercado, no curral. Não entramos dentro do curral, colocamos a mão, os 2 cavalos doentes lá dentro, a gente colocamos a mão, fizemos a oração no meio da rua mesmo, fizemos a oração, pedimos a Deus, levantamos aquele clamor. E no outro dia, ela já foi agradecer a minha esposa que os 2 cavalos ficou curado. E sem contar, pastor, que é ao lado dele, né? Ajudando nosso pastor presidente nesta obra, muitas pessoas, até pessoas não evangélicas, e chegava lá na minha casa e dizia, irmã, a senhora pode orar por mim? E contava a situação, e a Angélica fazia aquele clamor, aquela oração, e depois ela vinha sempre agradecer. Pessoas não evangélicas, sem contar com as pessoas evangélicas, né, que nos procuravam ali, e ali a gente orava juntos, clamava, intercedia ao Senhor, e Deus sempre nos dava a resposta necessária daquilo ali que estavam apresentando a Ele. Glória a Deus. Nosso Deus é o mesmo, né? Verdade. Ele continua agindo. Como quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus, o milagre acompanha a obediência. Mesmo Porque assim. às vezes a gente sabe o desafio e a gente olha quando você recebe um chamado para uma obra assim que a gente nunca fez, né? Então o que acontece é que nos sentimos pequenos diante do chamado de Deus.
Mas quando a gente obedece, aí Deus vai manifestando a sua graça, porque o milagre acompanha a obediência, né? É importante a gente obedecer à voz de Deus e atender o chamado do Senhor sem medo, porque Deus, ele garante. Ele disse a Josué: como fui com Moisés, também serei contigo. Mas, irmã Eliane, a senhora sempre esteve envolvida na obra do Senhor. Que testemunho de intercessão lhe impactaram, que poderiam ser destacados para nós? A senhora sempre esteve envolvida com campanha, com evangelismo. Sua esposa acabou de dizer que a senhora é envolvida na evangelização. Esse período que a senhora vivenciou na obra de Deus também, que testemunho poderão compartilhar conosco? Inclusive, pastor, tem um recente, depois que a gente chegou aqui na área, a minha filha estava com uma forte dor, né? E ele tinha saído para resolver algumas coisas, e eu liguei para ele e disse assim: vem socorrer a menina, que a menina não está suportando mais de tanta dor. E ele chegou bem apressado, ele disse: a gente vai levar para o hospital, mas antes a gente vai orar. E a menina estava lá no sofá e fez aquele clamor ali. Ele fez: Deus vai ser o seu médico. E a dor da menina cessou. Naquele dia a menina não teve mais dor, ela andou muito forte, que ela não estava nem conseguindo andar. E fez a oração ali, aquela intercessão, e Deus ouviu o nosso clamor mais uma vez, e a menina ficou curada daquela dor, né? Naquele dia ele não mais prejudicou ela. E outra coisa também muito importante também, que me impactou também na minha vida durante esse período, durante essa trajetória, um dia a gente ia para uma congregação, e a congregação era bem distante. E a gente passava por um cercado, né, que chama cercado. E nesse cercado tinha vários gados. E tem gados ferozes, bravos, vacas também. E a juventude sempre ia na frente e os irmãos idosos mais atrás. E de repente, quando a gente chegou, deparou com as vacas. E elas fizeram como se fosse vindo para o nosso lado. E naquele momento a gente parou, os irmãos vinham mais um pouco atrás, a gente não tinha mais como recorrer, e a gente parou ali e clamamos o sangue de Jesus naquele momento. E as vacas pararam, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Elas não vieram mais em nossa direção. Não sei que sumiço elas tomaram, mas Deus naquela hora ouviu o nosso clamor. Em meio ao desespero ali, não tinha para onde correr, então o socorro agora tem que vir de Deus. E Deus nos ouviu, em nome de Jesus. Como é bom, né? A gente se dedicar à oração. É a obra do Senhor, né? É muito importante, meus irmãos, quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, pois Deus, ele está sempre pronto para atender o nosso clamor. Nós estamos vindo aqui testemunhos, eu sei que o tempo não nos permite a gente ouvir tantos relatos, porque eu sei que se fosse, dava para fazer 2 programas, né? As experiências que os irmãos tiveram com Deus, experiências marcantes em resposta à oração. Mas chegando já assim, já à conclusão do nosso programa, que podemos destacar da importância, evangelista Saulo e irmã Eliane, do intercessor viver uma vida dedicada à oração? Isso é muito importante, né? Se o intercessor não tem uma vida dedicada à oração, então fica difícil de Deus nos responder. Mas o essencial para nossas vidas, o essencial para o intercessor é ter uma vida constante em oração. E fazendo assim, você tendo uma vida constante em oração, não quer dizer que a gente vai ficar isento dos problemas, mas quando surgirem, Deus intervém por nós, porque Ele é o nosso intercessor e responde às nossas orações. Vale a pena, pastor, porque, como já relatamos, viver uma vida de intercessão é presenciar os milagres de Deus. E quando a gente intercede, não é, por outro, por alguém ou por algo, a gente sabe que Deus move. Não é? Deus move a situação e faz aquilo que lhe apraz fazer. Eu estava em casa um tempo, lá em Frei Miguelinho, e de repente uma senhora chegou lá, uma jovem, chegou lá e perguntou se eu estava em casa. Minha esposa está. E eu ia saindo para a escola dominical, e ela me chamou e disse: olha, é porque minha irmã está precisando de uma oração. E da casa pastoral para a casa dela dá 10 quilômetros. Aí eu disse: mas é urgente? Ela disse: é urgente, porque já faz alguns dias que ela está muito perturbada e precisa de oração. E ela não era evangélica, era de uma outra denominação, né? Mas a família não era. E ela foi. Eu disse: vá na frente que eu vou chegar lá. Ela me disse mais ou menos onde era a casa dela, num sítio.
E eu chamei um presbítero e fui lá. E quando eu cheguei lá, a menina estava dentro do mato, porque já fazia alguns dias que a menina estava muito perturbada. A menina, ela tinha problema ela era surda e muda. E também tinha um problema mental. Mas a mãe entendeu que não só tinha só isso, tinha outras coisas, porque ela não queria mais tomar os remédios, não queria ir mais para médico e só queria estar dentro do mato. Porque ela via coisa dentro de casa e precisava ficar dentro do mato. Porque alguém chamava ela para lá, para dentro do mato e de repente ela tinha esse problema. E quando eu cheguei lá, ela estava dentro do mato. Ela, uma jovem bem bonita, mas estava dentro do mato e de repente a mãe tentou chamá-la e ela, sem querer, vinha e eu chamei e ela veio. Quando ela veio, ela desconfiada, sentou no sofá da casa. Eu entrei com o presbítero e a irmã dela fazia a leitura de Libra, né? Que ela entendia. E de repente a gente começou a fazer uma oração ali, intercedendo por ela. E quando saímos dali, Deus libertou ela. Ela não via mais isso, aquilo que ela via. Ela disse que a partir daquele momento ela já foi pedindo remédio para tomar. Pediu remédio, voluntariamente pediu remédio para tomar. E pediu para a irmã dela já agendar o médico para ela voltar para o médico. Isso em Libra, ela falando em Libra para a irmã e a irmã traduzindo para a gente. E daquele dia em diante, nunca mais ela deixou de ir para o médico nem de tomar o remédio. Ela mesma tomava o remédio sem precisar da família botar na comida nem nada. E a mãe sempre ligava para mim agradecendo, e mesmo não sendo evangélico, mas agradecendo que Deus tinha feito um milagre. Então vale a pena a gente interceder, a viver uma vida de intercessão, porque a gente presencia os milagres de Deus, tanto fora como na nossa família também, dentro do seio da família, né? É importante cada um de nós, principalmente os que são chamados por Deus, para viver essa vida de intercessão. E vale a pena porque a gente, cada dia que fazemos isso, e a Bíblia diz, o Senhor já citou aqui, clama a mim e responder-te-ei. Então, o intercessor nunca ficará sem a resposta de Deus naquela causa, naquilo que ele está intercedendo. Deus sempre vai trazer a resposta e a solução para que o nome dele seja glorificado. Bênção, né? Graças a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do programa. Eu acho que alguém em casa disse já, porque realmente passa rápido quando a gente consegue e fica escutando, né, as bênçãos de Deus, as mensagens dos feitos do Senhor em resposta à oração. Eu creio que pelo menos o que foi comentado aqui nesta tarde já é suficiente para acender o coração dos irmãos, a chama da esperança, da vitória, porque nós temos um Deus que quer operar o milagre através das nossas orações. Evangelista Saulo e irmã Eliane, fique à vontade para as considerações finais, deixe aí as suas palavras finais e já estaremos orando, agradecendo a Deus pelo mais um programa de intercessão. Amém, pastor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder compartilhar daquilo que Ele fez na nossa vida e acredito que continuará fazendo na nossa vida e na vida de quem está em casa também. Como dizia minha esposa no início, se você sente de Deus de interceder por alguém, faça isto. A gente conhece pessoas jovens que Deus levantou pela madrugada para interceder pela nossa família e Deus respondeu as orações. Então, quando sentir de Deus, faça, porque Deus quer operar um milagre. Então, que Deus continue abençoando. Quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Ailton, toda a sua família, a Igreja do Senhor e os irmãos lá da área 70, que Deus continue abençoando, ajudando. E nós temos presenciado ali, através da intercessão também, Deus operando milagre na área 70. Então, que Deus ajude e Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. É o Senhor que conduziu todo esse programa. Deus continue lhe abençoando e lhe ajudando também. Estaremos sempre orando também pela sua família. Eliane. Amém. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, também a nossa irmã Judite Alves, e quero, na ocasião, mandar uma saudação também para os irmãos ali da área 70, todos os irmãos ali que fazem parte da área 70, o nosso abraço, e também a minha família ali em Siriaé e em Rio Formoso. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um programa, né? Agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu.
o evangelista Saulo, a irmã Eliane. Eu creio que não vai ficar somente nesse programa, nós teremos a oportunidade de ainda ter muitos outros para a glória de Deus. Neste momento nós vamos agradecer a Deus pela realização de mais um programa Intercessão. Queremos pedir, agradecer, digo a você que ficou até agora conosco, participando desse programa. E neste momento nós vamos agradecer a Deus, vamos pedir a irmã Eliane para estar agradecendo a Deus por esse programa. E a irmã Eliane estará fazendo a oração em prol dos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, aqueles que estão passando por batalhas difíceis, aqueles que estão enfrentando problema no lar, também com enfermidades, conflitos, para que Deus possa atender e responder. E ore também para que Deus abençoe a nossa nação, não é? Amém. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, neste momento, Pai querido, estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu tens nos concedido. Neste momento, Senhor, Te apresentamos para os pedidos aqui, Senhor, feitos, Jesus. Te apresentamos a nossa nação, nosso Brasil, nosso estado, Senhor, nossa cidade. Continua abençoando as famílias, os lares, Senhor Jesus. Aqueles que estão em conflito, que estão em guerra, Senhor. Que Tu possa entrar com a paz, com amor, com a solução, resolvendo todos os problemas. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, já agradecendo, crendo, Senhor, no Deus de milagre, no Deus de maravilha, no Deus que faz prodígio, um Deus que não mudou e que continua sendo o mesmo. É o que nós Te pedimos, Senhor, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora. Esperamos vocês no próximo sábado, às 5h30 da tarde, para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.